todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de São Francisco de Assis. A casa nos recebe a todos, como tem recebido ao longo de mais de 50 anos, com alegria, com boa vontade, com muito amor no coração. Não só nós encarnados, mas talvez principalmente aos nossos irmãos e irmãs desencarnados que vêm a esta casa. A gente registra aqui a presença dos irmãos da Fraternidade Umbandista Cabo Friado e registra também a presença de irmãos, o presidente, né, e sua esposa, pelo menos, não sei se mais uma mulher, do Centro Espírita Carabibe, e a nós todos aqui presentes aqui na casa. Mas, antes da gente começar as nossas atividades de aniversário da casa, eu vou apagar as luzes. A gente vai deixar as luzes externas acesas, a gente vai apagar as luzes. Nós vamos fazer, meu filho, um pequeno exercício de imaginação. A gente vai fechar os olhos, todos nós vamos fechar os nossos olhos com tranquilidade e vamos imaginar que estamos no ambiente da natureza. Sentimos a brisa do ar, a brisa bem suave no rosto, a temperatura agradável, apesar do sol brilhar forte, a temperatura agradável. Então estamos caminhando no ambiente da natureza, sentimos um gostoso perfume de flores silvestres, de ervas das matas, em nossa caminhada. E vamos caminhando em direção a um belo campo cheio de flores. E continuamos a caminhar, sentindo a paz que a natureza pode trazer para nós, aquela tranquilidade. E chegamos então e percebemos que estamos no alto de um monte, de uma montanha. E através da imaginação nós conseguimos ver lá embaixo um vale lindo, um belo vale, cheio de matas. Observamos uma cachoeira belíssima do lado direito desse vale. Da cachoeira forma-se um rio tranquilo, sossegado. Esse rio desce em direção a uma pequena cidade também, que nos afigura muito agradável. E nós, sem saber porquê, percebemos que nessa cidade moram muitas pessoas que conhecemos, moram pessoas queridas nossas, irmãos, primos, avós, amigos, amigas, filhos. E sentimos uma emoção grande de saber disso, uma cidade tão simpática. Mas também percebemos que nessa mesma cidade moram irmãos nossos, que em algum momento nós, infelizmente, nutrimos alguma antipatia em nossos corações. Em algum momento nós não conseguimos reconhecer naquele irmão as mesmas fraquezas que nós, se não possuímos agora, mas já possuímos em algum momento em nosso passado, em nossa longa caminhada. Ah, mas que alegria, que surpresa maravilhosa, irmãos! Percebemos que no mesmo caminho que nós passamos, naquele vale, naquela montanha, vem caminhando uma pessoa em nossa direção. Vem caminhando em nossa direção e nós percebemos que essa criatura maravilhosa, um dos maiores servos de Jesus Cristo no mundo, São Francisco de Assis. Que alegria nossa! São Francisco de Assis vem caminhando em nossa direção. E em silêncio, ele se aproxima de nós e tocando em nosso ombro, nos convida.
junto com ele, fazer essa belíssima oração mundialmente conhecida no seu nome, oração de São Francisco de Assis. Nós acompanhamos Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu serei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é tanto que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e morrendo que compreendemos a vida eterna. E aqui estamos em 50 anos de registro oficial da Casa de São Francisco de Assis. E o que é a Casa de São Francisco de Assis? São essas paredes que é a Casa de São Francisco de Assis? São esses bancos? É esse lugar maravilhoso que é a Casa de São Francisco de Assis? Não. A Casa de São Francisco de Assis somos nós. Somos nós. É a Ana, é o Suelê, é o Ormando, é o Nazareno, é a Ângela, é a Augusta. Somos nós. Em todos os momentos em que nós, apesar de sermos essas criaturas falíveis que somos, em todos os momentos em que um bom pensamento, em que uma boa palavra, em que uma boa ação surge de nós para com um irmão nosso, isso é a Casa de São Francisco de Assis. Cerca de 2000 anos atrás, o mentor desse nosso planeta, o responsável pelo nosso planeta Terra, que já existia muito antes da gente imaginar a nossa condição de seres humanos, da gente pensar na nossa condição de estar nesse reino nominal, nosso Senhor Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos, Ele esteve entre nós. Espíritos iluminadíssimos, missionários, também vieram ao mesmo tempo, vieram antes dele e vieram após ele. Grandes missionários. Nossa Senhora, São Paulo, São Mateus, João Batista, antes dele, anunciando que ele viria, São Francisco de Assis, Chico Xavier, fora do cristianismo, Buda e outros tantos, vieram representando a vontade do Pai, representando a Jesus Cristo, responsável desse planeta. Desses nós lembramos com facilidade, né? Sejamos católicos, sejamos evangélicos, espíritas, umbandistas, nós lembramos com facilidade desses. Mas a gente não costuma muito lembrar
de milhares, talvez milhões de cristãos, de servos de Jesus Cristo, anônimos, aqueles que deram a vida nos círculos romanos, muitos desconhecidos, porque não foram só os que conhecemos, que o Evangelho nos traz notícia, aqueles que espalharam o Evangelho a regiões, espalharam o Evangelho a regiões onde não eram bem recebidos, não eram recebidos em paz. Muitos, milhares. E Deus, compreendendo a nossa condição de pequeninos que nós temos, essa condição nossa de pequeninos, entendendo que o nosso discernimento ainda é muito limitado, né, através desses missionários, nos trouxe as religiões. Afinal de contas, irmãos, onde quer que você esteja nesse planeta, você pode ouvir falar em Jesus Cristo, exceto naturalmente em países onde o governo não tolera, mas ainda assim, certamente, né, a gente está citando, por exemplo, o Islã, né? Mas ainda assim, o Islã, aplicado da forma correta, ele é misericordioso, ele é caridoso também, está também a serviço. Quem muda um pouco as coisas somos nós, somos as criaturas humanas. Mas além desses, nós temos esses que são os ilustres, desconhecidos. Somos nós, que apesar de carregarmos com dificuldade, cada um de nós aqui carregamos com dificuldade o nosso fardo de imperfeições, as nossas limitações. Cada um de nós aqui tem um coração bondoso. Cada um de nós aqui, quando tem a oportunidade da caridade, a pratica. Apesar de ainda não sermos santos, ainda cometer os nossos erros, os nossos desvios. E aqui entre nós, esses irmãos da casa de São Francisco de Assis, eu, quando entrei aqui nessa casa, eu tinha um mau hábito de achar que uma criatura dessas, que usa o uniforme da casa, ela devia ser santa, devia ter um comportamento irretocável. Eu tinha esse mau hábito. Igual uma criança, quando olha para o adulto, a criança olha para o adulto e não vê senão virtudes. A criança cresce, chega a juventude e começa a compreender que aquele adulto, paizinho, mãezinho, do período dela, não é aquele modelo de perfeição que ele imaginava. Mas ainda assim é uma criatura muito amorosa, muito bondosa. E hoje, nós, eu, ele, pessoas da casa, meus irmãos da casa, se esforça, oferece, apesar dos defeitos, não se lembra da sua cota de contribuição, assim como todos nós, a sua cota de contribuição a Jesus Cristo, a caridade, a bondade, a espalhar a paz, espalhar a fraternidade, apesar de ser de sinceridade, mas ainda faz em volta dela mesma. Quem aqui vive 100% paz? Quem dentre nós aqui vive? O tempo todo para conseguir paz, faz totalmente, mas ainda assim não nos pegamos, não nos pegamos com o melhor da própria casa. E assim eu vou pedir ao pessoal da casa, os membros atuais da casa, que se levantem um por um e se apresentem. Eu vou pedir para começar o Sodal. Sodal, sou diretor desse Sodal. Se apresente, por favor. Fala, Sodal, por favor. Paulo de Souza, diretor da casa de São Francisco de Assis. Elza, vamos. Levante e se apresenta, por favor. Mais rápido do que essa tempo. É Elza. Diretor administrativo. Sem tanto trabalho com ele. Mas eu nem lembro quem eu sou. Vamos lá. Isabela, quem não conhece. Marcelo. Tia Adelaide, todos assim, todo mundo conhece. Isabela foi, vamos. Olha para todo mundo aqui. Dentro da casa.
Cadê mais? Quem? Aqui, Marcela. Marcela. Eu acho que eu sou mais amante da casa do que médico. Eu estou muito faltosa por causa da minha neném. Vocês, loirinha, todo mundo conhece. Valeu. Melhorou, né? O senhor Genoperim, ele se referia a nós, médicos da casa, como enfermos que cuidam de outros enfermos. Só que esses outros enfermos cuidando de uma situação um pouquinho pior do que a nossa, né? Porque somos criaturas defeituosas. Não somos um grande hospital de enfermos que conseguem andar, se locomover, cuidando daqueles enfermos que estão impossibilitados de se locomover. Essa casa maravilhosa de São Francisco de Assis, ela tem se apresentado para nós como uma oportunidade bendita de serviço a Jesus Cristo. Nós conseguimos nessa casa ser como operários. Aliás, uma coisa maravilhosa da Umbanda, uma das coisas que eu acho muito maravilhosa da Umbanda, que a Umbanda ela aceita o trabalhador, é como se fosse uma grande obra, e o dono da obra está lá recrutando trabalhadores. E o irmão chega à porta daquela obra querendo trabalhar, e o dono da obra pergunta: irmão, você sabe trabalhar com o quê? Aí o irmão diz o seguinte: olha, eu sei trabalhar com o cisel, o modelo e a marreta. E ele fala assim: entra e vai trabalhar na obra. E chega outro irmão, o dono da obra pergunta: meu irmão, você sabe trabalhar com o quê? E ele fala assim: eu sei operar computadores. Então você entra e vai trabalhar na obra. A Umbanda, ela sempre recebe o trabalhador e permite que ele trabalhe com a ferramenta que ele sabe utilizar, que ele faça a caridade, que ele consiga fazer. Isso é uma coisa maravilhosa do Umbanda. E essa casa, ela trabalha assim. Mas nós sabemos que o trabalho que essa casa faz, e lembrando as palavras do Preto Velho, se ao longo desses 50 anos uma só criatura tivesse sido socorrida, um só irmão em desespero tivesse readquirido a sua esperança, um só irmão em conflito tivesse reencontrado um pouco de paz, a casa já teria valido a pena. A gente sabe que muitos irmãos foram socorridos nessa casa, muitos irmãos reencontraram a esperança através de nossa mediunidade. Isso é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu pensar que eu me conheço, eu pensar que eu, através de mim, uma criatura em pleno desespero reencontrou a esperança. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas esse trabalho não nos pertence. Não nos pertence, pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que essa casa faz, se há alguma coisa de bom que a gente possa fazer nessa casa, pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, irmãos, é necessário que a gente agradeça todos os membros da casa. É necessário que a gente não esqueça aqueles irmãos e irmãs que dedicaram o seu carinho, os seus esforços a esta casa, e que
que hoje já retornaram à pátria da verdade. Eu vou ler aqui, que eu não tenho possível que eu leio todos os nomes. Né? Eu vou ler aqui. E se eu esquecer algum, vocês me perdoem, que foi um trabalho feito comigo, com a Mariângela. Também tem esquecido algum nome, a gente não queria fazer isso, né? Se fosse para esquecer. Então a gente lembrou desses irmãos e irmãs que já retornaram à pátria da verdade. Abigail, Alvina, Alcina, Heloísio, Dona Marlene Neves, seu Carlos Neves, Bebeto, Eduí, Clóris, Moacir, Aitare, seu marido, Piúdo, Silas, Dona Marlene Prates, Zezinho, Dona Luzenita, Dona Moura, Osvaldo, Maria Vera, Gilmar, Betinho, Carlos Dente, João de Deus, Joãozinho, Josefina, João Teres, Ailton, Antônio Bandeira, Alvino, Fred, Eliane, seu Francisco, Chico Ferrugem, Ronaldo Decotilhas, seu Luiz, seu Árabe e outros mais que a gente talvez não tenha lembrado. Que nós pretendemos representar Rosa, que nós pretendemos representar um arranjo de flores, e o irmão Júlio, que é o mais novo membro da Casa de São Francisco de Assis, vai colocar um lugar representando a esses irmãos e irmãs já desencarnados e contribuíram com a sua parcela a esta casa. Mas nossa gratidão não para por aí, né, irmãos? Nossa gratidão também deve se estender àquele que ainda encontra-se entre nós encarnados, mas que por razões das mais diversas, que não nos é lícito julgar, porque nós reconhecemos, nós devemos sempre reconhecer que acima de todos nós, acima de tudo, paira a vontade do Pai, o amor do Pai. E que muitas vezes essa vontade nos coloca em caminhos onde podemos aprender mais, oferecer mais. E muitas vezes esses caminhos nos afastam da casa de São Francisco de Assis. E continuar sempre de portas abertas, né, gente? Sempre de portas abertas para todos. A gente lembra que esses irmãos, apesar de estarem afastados da casa, não se negaram a oferecer o seu quinhão desta obra quando tiveram a oportunidade. Nenhum deles, quando teve a oportunidade de estar nessa casa, se negou a oferecer o seu quinhão a esta obra. Também vou citar alguns nomes, provavelmente a gente não vai lembrar de todos. Né? Nosso amigo Orlando é um grande amigo, além da casa, São Francisco. Verinha, Dona Dalva, a esposa do João, Valmir, o Fábio, acabou com Pena Branca, Odília, Cleide, Edneia, Claudete, Joana, Danilo, grande amigo Danilo, Amara, filho do Sr. Paulo Luiz, a Maria das Graças, Helena, Iva, Dona Marlene Fraga. Eu tiro o óculos para enxergar aí, sem o óculos não enxerga aqui. Roberto, Gleidson, Miliana, Maria, José de Paulo, seu José de Paulo, Disse, Amélia, Ângela, Ana Paula, o Jairo, o Valci, a Maria Cléria, o Deilton, o Mário, Dona Marisa Brito, Dona Ivete, Marilene, Dona Marilene, Anete, Benício, seu Benício, Marinalva, Elisângela, Marilza, Rafael, José Luiz, seu Zé Caetano, Roger, Solange, Bárbara, Cíntia, Rosiane, a Flávia, também está aqui com a gente, Eduardo, Moacir Guilherme, Vido Chulan, André Chulan, Marilena, Dona Moça, seu Carlos Alberto, Dote e outros mais, que me perdoe se eu posso ter esquecido de alguém.
Todos esses passaram pela casa, deram sua contribuição e, pela vontade do Pai, a gente reconhece que Deus é todo poderoso, que não há nada que aconteça que não seja da sua vontade. Estou afastado da casa com portas abertas, aguardando o retorno, se assim for, da vontade do Pai. E através desse arranjo, a gente vai representar todos vocês, tá, irmãos? Também vai ser colocado no nosso lugar. Os ausentes. Todos nós, operários dessa obra, hoje ou no passado, somos especiais. Todos nós somos especiais pelo que oferecemos a essa casa, pelo que oferecemos no nosso dia a dia, pelo que aprendemos nessa casa. Mas existem aqueles que se apresentaram como os sustentáculos da maioria, de exemplo, de liderança, aqueles que nos orientavam, nos socorriam nos momentos difíceis, aqueles que, mesmo compartilhando dificuldades semelhantes ou maiores do que as nossas, e ainda longe da santidade que todos nós almejamos, conseguiu oferecer um pouco além das nossas expectativas. O Rogério, faça comigo, você vai receber as coisas. Nosso querido Agenor Perim, representado por essas flores. O senhor Agenor Perim, eu me lembro claramente, mamãe, essa é minha mãe, porque tu sabe, né? Eu me lembro claramente do senhor Agenor Perim ali na porta da casa, em dia de distribuição de cesta básica, ele ficava tomando conta da porta, porque a gente sabe muito bem, o melhor tem que ser, nesses momentos a gente tem que ter um pouco de controle sobre as pessoas, senão as pessoas abusam um pouco. E o senhor Agenor ficava na porta ali, a mamãe dizia, e o senhor Agenor parecia um centurião romano, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bondoso da palavra, um centurião que vigiava, não deixava as coisas virarem bagunça. O senhor Agenor era uma pessoa muito austera, ele chamava a atenção dos médicos quando ele achava que as coisas estavam caminhando na direção equivocada. O senhor Agenor foi um grande sustentáculo de nossa querida Dona Miria, porque é uma criatura que enfrentou grandes dificuldades na vida. E o senhor Agenor sempre do lado dela, sustentando. Ela relata, eu vou com uma liberdade de relatar a vocês, o fato que ela relatou muitas vezes para mim, quando ela perdeu a filha num acidente de carro, ela morava aqui em cima. E ela pensou em não descer a esta casa para chefiar os trabalhos, acabou com Matavis. Ela pensou em não descer. O senhor Agenor Perim falou: não, senhora, você vai descer, você vai cumprir a sua obrigação. Ela: mas eu não posso nem chorar por minha filha. Não, você vai descer exatamente pela sua filha, porque pelo bem que sememos aqui, a gente pode dedicar às pessoas. E ela desceu e trabalhou naquele dia, naquela noite. Esse é o senhor Agenor. Esse é o senhor Agenor Perim. Nós também queremos homenagear de forma especial a outra criatura que também estaria entre esses ícones, o senhor Carlos do Rosário. O Carlos do Rosário, ele é amigo nosso também. A escolinha da casa leva o nome desse amigo querido, o senhor Carlos. Um exemplo de humildade, de simplicidade, uma pessoa afável, carinhosa. Eu nunca vi o seu Carlos se dirigindo a qualquer pessoa de forma áspera. Uma criatura grandiosa, de um espírito ecumênico muito grande. Também a outro irmão muito querido, outro grande amigo que se encontra na paz da verdade, nosso irmão Dauro Cristo. Professor Dauro Cristo, eu poderia falar assim muito bem, que muito ensinou naquela vez a gente toda. E gostava de fazer uma abertura, às vezes até exagerava um pouquinho no tempo, a gente precisava às vezes, o Dona Elícia, o Matavis, conversar com ele, mas um coração bondoso, um conhecimento muito grande de Umbanda. E por fim, apesar de eu ter sido contra
que é meu pai. José Casimiro Nascimento, que foi durante muito tempo cambono do seu Matavico, foi presidente da casa muitas vezes, na casa, e o seu Mata pediu que colocasse o nome dele. Eu não queria porque é meu pai. Eu queria ficar parecendo, não, o presidente colocou porque é o pai dele, eu não queria fazer isso. Então esses irmãos, a eles todos, onde estiverem, talvez estejam aqui entre nós, a nossa gratidão, a gratidão dessa casa de São Francisco de Assis. Mas hoje a obra continua. E nós temos esses novos operários aqui na casa, esses que se apresentaram. Eu vou pedir a eles que se dirijam ao terreiro agora, e ficam liberados aqui. Todos, perto da casa, da pai. Eles vão receber a homenagem do seu Matavico. Que a paz do Senhor esteja